Senhor Jesus, povo de papai. Abra sua Bíblia no capítulo 28 do livro de Êxodo, que tem por título Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para que administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Dos versículos 4 ao 29, as vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um éfode e um manto e uma túnica bordada e uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira, as farás. E as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe. Engastada em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos para cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro
E porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto de sua juntura, sobre os cintos de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de pano azul, para que esteja sobre os cintos de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Dos versículos 30 ao 35, Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cora de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas fará romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Dos versículos 36 ao 43, a lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificaram em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento. E vestirás com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos. E os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua. Serão 2 lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não leve iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. E com este versículo finalizamos mais um capítulo para a glória de Deus. Te espero no próximo vídeo.